que significa uma assessoria de empresas? A assessoria de empresas, no olhar da psicoterapia das constelações familiares, refere-se predominantemente às relações nas empresas, na profissão e até que ponto nós podemos pensar que o sucesso ele depende das relações. Nós estamos abrindo um novo capítulo hoje e o capítulo que abriremos, ele nos trará 9 histórias. A cada dia nós aprofundaremos em uma história que Bert Helling traz no livro Histórias de Sucesso nas Empresas e na Profissão. Nós já estamos na 12ª live hoje. As 11 primeiras nós entramos em teorias, conceitos, tudo aquilo que rege as relações humanas, a forma como nós nos vemos, a forma como nós vemos o outro, a forma como nós, sem percebermos, julgamos, criticamos. Então, nessas histórias que nós começaremos no capítulo, e a primeira história, Bert Helling está com um grupo no Brasil, em Curitiba, no ano de 2008. Ele não só conta o trabalho feito, como ele também explica o que significa um segredo dentro de uma empresa, o que isso tem a ver com a vida pessoal do fundador da empresa, o lugar dos funcionários. Ele vai falar também sobre o sentimento de culpa. Então, cada história ele aprofunda uma questão que o cliente dele apresenta. Se vocês precisarem fazer perguntas, eu paro, nós conversamos um pouco sobre isso também, ok? Vamos lá. A primeira história. O título é Do curso de Curitiba, no Brasil, dias 19 e 20 de agosto de 2008. Foi um curso que ele deu para 160 participantes na língua alemã e portuguesa. Essa história Helling chamou de Os Segredos do Sucesso. Então, para introduzir, ele explica. Estou feliz de estar em Curitiba e agradeço cordialmente a Teresa e a todos os seus colaboradores que prepararam tão bem este curso. E aqui vem a pérola, que é importante que nós possamos entender a linguagem de Bert Helling. Olha o que ele diz a Teresa. Em primeiro lugar, gostaria de dizer algo sobre o sucesso. Vejo que a mãe de Teresa também está aqui. Nela podemos ver o que é o sucesso. O maior sucesso são os filhos. Sucesso é aquilo que serve à vida.
Todos respiram e se conectem com as suas mamães. Senão, nós não conseguimos tirar o proveito amplo da leitura. Nós não estamos aqui para somente fazer a leitura de um livro ou escutar a história dos outros. O convite é, se estamos aqui, nesta hora do amanhecer, se nós estamos aqui disponíveis para poder aprofundar um conhecimento, é importante que cada um possa se conectar com o que Helling está falando. Isso é para cada um de nós. Se você se permite se conectar com isso, você vai perceber que não é só uma leitura. Você vai perceber que você não está aqui para ficar olhando para mim. Você está aqui para olhar para você. Continuando. Também contam entre eles, naturalmente, as empresas. Então, ele está mostrando que os filhos e as empresas estão páreo a páreo nas histórias de sucesso. Sem as empresas, muitos morreriam de fome. As empresas possibilitam, com aquilo que realizam, que muitos continuem na vida e as suas famílias também. Alguns colocam as empresas em contraposição à vida. Acontece que as empresas são a base da vida de muita gente. Por isso gostei de vir aqui para mostrar como muitas leis que valem em outras relações podem ser aplicadas às empresas. Tudo o que queremos e faremos durante este curso está a serviço da vida. Neste curso, demonstrarei as leis da vida de maneira tal que todos os presentes ganhem algo para si. E aqui eu estou sempre chamando a atenção de vocês. Quando nós estamos num grupo de constelação, e Helling, nessa parte aqui do capítulo, ele está introduzindo um grupo de constelação ao vivo. Então, são nas palavras dele, como que ele introduz um grupo de constelação. Um grupo de constelação não é para quem vem constelar. Um grupo de constelação é para todas as pessoas que estão participando. Então, aqui, agora, neste momento, se nós estamos aqui fazendo a leitura de algo importante, isso não é sobre quem estava lá. Não é sobre mim, não é sobre os participantes, é sobre você também. Por isso que é importante você se colocar na leitura, você poder respirar dentro disso e você se conectar com o que isso tem a ver comigo. Será que não pode ser este o ponto que me impede de alcançar o que tanto desejo? Será que eu não criei um conflito na minha relação e junto com a história da minha mãe? Se o meu sucesso depende da minha relação com a minha mãe e eu não estou tendo sucesso, por que isso serve para os outros e não para mim também? O que eu estou negando?
E aqui eu compartilho com vocês, inclusive, que durante esses anos, né, de clínica e tempo de trabalhos com as constelações também, mais de 24 anos de clínica, mais de 20 anos acompanhando grupos de constelação familiar com Helling, depois me formando com a Sophie Helling, passando uma temporada na Alemanha. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que não é aqui na cabeça. A mente não muda absolutamente nada. Não tem essa história, eu já constelei a minha relação com a minha mãe. Não é sobre isso. É sobre o quanto que isso desceu para o seu coração, mudou uma chave e a sua vida hoje está muito bacana. Não é sobre a sua relação particular, você e a pessoa, sua mãe. É sobre a amplitude da vida. Aí sim é que você vai saber se a constelação teve o efeito esperado. Este é o efeito de uma constelação. É o quanto isso terá um impacto amplo na sua vida, nas relações com a vida. Não é sobre você e a pessoa, sua mãe. Então, se isso não alcançou essa dimensão, a constelação ela não teve o sucesso desejado e esperado. Alguma coisa interferiu. Pode ter sido os representantes, inclusive, da própria constelação. Vocês vão ver isso aqui durante a leitura da história que eu vou contando, que eu vou mostrando. O Helling mostra isso. Então, neste curso, demonstrarei as leis da vida de maneira tal que todos os presentes ganhem algo para si. Então, vamos ganhar algo para nós. Quando trabalho com um indivíduo com problemas relacionados com sua empresa, tenho todos em meu campo de visão. Explicarei o que faço aqui de tal modo que todos possam aprender algo. Bem-vindos, então, a uma grande aventura, uma aventura de sucesso. Vamos lá. Primeira história. Declínio e auge. Aqui eu quero também demonstrar a vocês outra questão. Olha só. Helling diz: quero começar com alguém que tenha uma empresa própria e que queira descobrir, com minha ajuda, o que poderia ajudá-lo e a sua empresa. Há alguém que tenha ou dirija uma empresa que queira trabalhar comigo? Levantem a mão e eu escolherei um. Hellinger escolhe um homem e o convida para subir com ele ao palco. Antes de começar a fazer a leitura aqui do diálogo de Helling com este homem, eu quero trazer para vocês um esclarecimento, porque eu sei que muitos de vocês que estão aqui comigo também estão aqui para saber um pouquinho de constelação familiar. Eu sei que muitos já estiveram em grupos comigo, eu sei que muitos já estiveram em grupos com outras pessoas. E tem algo que eu prezo muito, é a forma como o Bert Helling trabalhava. Percebam que Bert,
Ele escolhe uma pessoa no grupo, o grupo já está, as pessoas já estão ali. E tem muitas pessoas que me ligam às vezes e falam: Ronivalda, posso ir no seu grupo de constelação para assistir? Helling, ele não diferenciava nem preços. Você pagava para estar num grupo com o Helling. Você não pagava para constelar o seu caso específico, você pagava para estar no grupo. E ali o Helling, ele sentia no campo quem está pronto para uma constelação hoje. É isso que faz com que um campo de constelação esteja muito forte. Se eu tenho um grupo de constelação onde as pessoas estão ali para assistir, essas pessoas estão passivas. Elas não pagaram o suficiente, não investiram o suficiente. É como se não fosse com elas. Isso está em nós. Isso é um mecanismo de defesa que usamos. E assim, o campo da constelação, ele fica fraco. Porque aqueles que estão ali acreditando que só estão assistindo, eles estão retirados. Não houve um investimento, eu estou aqui também, eu estou aqui junto, isso faz parte de mim também. Então, em algum momento, quando você fica sabendo que os meus grupos de constelação, todos participam, todos têm um preço a ser investido, porque isso faz com que você também compreenda que isso é para você também. E isso muda totalmente o alcance de um trabalho de constelação. Vamos lá. Isso aqui ele vai falar mais em outras histórias, mas eu já quis fazer essa introdução aqui com vocês. Vai ter outros momentos que nós entraremos nisso. Então, se você precisar, faça tantas perguntas quanto você precisar aqui. Agora eu não vou parar mais, para vocês entenderem toda a história. Helling pergunta ao homem: Bem-vindo, do que se trata? O homem diz: Tenho uma empresa que trabalha com vidro, com copos. Eu sou a terceira geração dessa empresa e tenho dificuldades para adaptar o sistema velho ao sistema de globalização. Helling diz: Qual é exatamente a dificuldade? O homem diz: Trata-se de problemas financeiros, trata-se da concorrência e de adaptar os custos ao mercado. Helling diz: Só tenho uma ideia geral, mas vamos olhar para isso. Helling diz agora ao grupo: Não conheço os detalhes de uma empresa. Isso é assunto do empresário e respeito a competência do empresário. Mas sei algo sobre relacionamentos. Olharei através de uma constelação que tipo de relações há nesta empresa e o que a ajuda. Então Helling escolhe um representante no grupo para o empresário e uma representante da empresa, colocando ambos um em frente ao outro,
a uns 4 metros de distância. Helling diz ao grupo: explicarei algo sobre este procedimento. Confio num movimento que acontece por si mesmo nos representantes. Não dou instruções, nem tenho intenção alguma de fazê-lo. Por isso, não intervenho nos movimentos a não ser que haja a indicação de que devo intervir. Os representantes se deixam conduzir por um movimento vindo de dentro, dentro do corpo. Não é da cabeça. Este movimento toma conta desses representantes. Via de regra, esses movimentos são lentos, quase imperceptíveis. Os outros participantes do grupo observam o resultado desses movimentos. Helling diz ao grupo depois de um tempo: vemos imediatamente algo importante. O empresário está disponível para a empresa? Está olhando para a empresa? O representante da empresa treme e se afasta. Isso quer dizer que precisa de algo para ter sucesso. Ao empresário, ele diz: a empresa precisa de algo de você. Algo se interpõe entre você e a empresa. Então Helling escolhe uma mulher como representante e lhe diz: coloque-se entre o homem e sua empresa. Mas não lhe digo quem você representa, mas você mesmo já sabe. A mulher se coloca a uns metros de distância do homem, então retrocede e a empresa se coloca atrás dela. A mulher se inclina sobre a empresa e cai no chão de costas. Também a empresa cai no chão, junto com essa mulher que representa algo que Helling não disse o que era. O homem também retrocede, vira de lado e olha para o chão. Helling então olha para o grupo e diz: esta mulher representa a sua mãe. Comporta-se da mesma maneira que antes o fizera a empresa. Também esta retrocede e o homem não tem nenhuma relação com ela. Helling escolhe outra mulher e faz com que se deite de costas no chão diante da empresa. Esta representa uma pessoa morta, que Helling não sabe quem é, ele só percebe que isso é a energia do campo. Então Helling diz para o homem, o empresário: a sua empresa vai à falência. Pelos movimentos que a empresa vai falir, a não ser que encontremos uma solução. Vou procurá-la aqui junto com você. O representante do homem passa lentamente ao lado da mulher morta
e olha para o chão como se passasse ao lado de muitos mortos. Mantém as mãos abertas na frente com a palma para baixo. A representante da mãe agita as mãos. Helling diz ao homem: algo grave aconteceu na sua família. Morreu muita gente. Morreu também gente através da empresa? O homem diz: sim. Helling pergunta: de que maneira? O homem diz: primeiro, o meu avô perdeu a visão e já não podia ver o que acontecia na empresa. Depois, não pôde mais andar. Isto se estendeu por muitos anos. Então Helling diz: não. Há alguns que morreram pela empresa. Seu representante olha para muitos mortos. Então o homem diz: houve mortos em acidentes de trabalho. Helling pergunta: quantos? O homem diz: 2. Helling fala: há mais? O homem diz: não há mais. Helling diz: espere. Não é necessário que diga nada. Receberemos a informação importante através daquilo que está se desenvolvendo aqui durante a constelação. E aí eles continuam olhando para os representantes. O representante do homem continuou como se passasse junto a muitos mortos. Ele ficava andando como se estivesse transitando no meio de pessoas mortas. Também quer passar ao lado da própria mãe. Quando se aproxima da empresa, esta retrocede e senta-se do lado da mãe. O representante do homem dá uns passos para trás. Então avança ao lado da mulher morta. Vira-se novamente e passa pelo outro lado da mulher morta, com as mãos sempre estendidas da mesma maneira. Depois de um tempo, começa a tremer intensamente. Aproxima-se de novo da mãe. Esta se ergue até ficar sentada e retrocede, ficando em frente a ele. Também a empresa se joga para trás. Então Helling diz ao homem: seu representante treme muito. A mãe também tem medo. Aqui aconteceu algo especial. E enquanto Helling está dizendo isso, o representante do homem aproxima-se novamente da mãe e da empresa. A empresa se afasta ainda mais. Quando o homem se aproxima mais da mãe, esta se joga para trás, mostrando ter medo dele. Também o homem treme intensamente. Então, cobre as orelhas com as mãos. A mãe deita de bruços. Helling diz: é evidente que sua mãe quer morrer. Então o homem responde: minha mãe tem uma depressão muito forte. Então Helling diz: ela quer morrer. Quer ir para uma pessoa morta. E neste momento a mãe se arrasta até a pessoa morta. Ambas se abraçam. O representante do homem continua perambulando, com uma mão sobre a orelha, com a outra ele fica apontando para o chão.
Então se move lentamente em direção a essa pessoa morta e a sua mãe. Helen diz: há muito mais. Quantos funcionários foram demitidos dessa empresa? Então o homem diz: a empresa possuía 600 funcionários. Hoje ela tem 29. Então Helen diz: o que houve com os outros funcionários? O homem diz: depois que meu irmão morreu, em 1990, começaram a demitir muita gente. O que aconteceu com seu irmão? Meu irmão tinha 17 anos e ele morreu num acidente de trânsito. Quando meu irmão morreu, minha irmã desenvolveu uma doença grave. A concorrência quer ter uma parte daquilo que ainda temos. Então Helen diz: seu irmão era mais novo ou mais velho? Aqui só uma pausa, gente. Vocês percebem que o homem, ele fala do acidente, ele fala da morte da irmã, ele fala da morte do irmão, ele fala da irmã que desenvolveu uma doença grave e depois ele fala outra coisa sobre a concorrência da empresa. Aqui é como se ele abandonasse o que Helen estava mostrando de grave e ele quer dar uma explicação sobre o contexto político, social e a crise econômica, que muitas vezes é isso que a gente fica falando e não conseguimos ver que tem algo mais profundo acontecendo. Só para dar para vocês esse entendimento aqui. Voltando para a descrição do Helen. Helen diz: seu irmão era mais novo ou mais velho que você? Então o homem diz: ele era 8 anos mais novo que eu. Então Helen pergunta: você é o mais velho? O homem diz: sou o filho mais velho e o neto mais velho. Então Helen diz: então há vários em sua família que sentem atraídos pela morte. Enquanto isso, o representante do homem vai até o chão, pega a mão da mãe e quer afastá-la da morte. O homem diz: meu pai desenvolveu nos últimos anos um câncer de pele e depois um câncer de próstata. Agora ele começou a desenvolver Alzheimer. Então Helen diz: você também se sente atraído pela morte? O homem: sim, eu sinto isso. Mas minha vontade de permanecer vivo, de viver a minha vida e de dirigir a empresa é maior do que a minha vontade de morrer. No momento que esse homem diz isso, a empresa aproxima-se do representante do homem e quer atraí-lo para si. E o homem a rejeita. Helen diz ao grupo: podemos ver aqui que a empresa quer que ele esteja disponível, mas ele não está disponível. Estamos vendo aqui qual é o efeito de uma situação familiar numa empresa. Helen diz ainda para o grupo: a mãe o arrasta para a morte. A empresa quer arrastá-lo para a vida. Mas não obtemos as informações decisivas ainda. Agora colocarei um representante para o segredo.
É possível que algo venha à luz. Helling escolhe uma mulher e a coloca um pouco afastado dos outros. A mulher se inclina para trás como se fosse cair. Então dá uns passos para frente. A mãe se afasta da morta e se ergue. Olha intensamente para o segredo e a representante da empresa faz o mesmo. A mãe se ajoelha e se curva profundamente perante o segredo. Também este se ajoelha e se inclina. A mãe e o segredo encostam a cabeça um no outro. A mãe atrai o segredo para si, como se fosse uma criança, e o abraça firmemente. O representante do homem também se ergue, apoia a cabeça na empresa. É como se ele tivesse acordado. Depois de um tempo, se ergue e respira profundamente. A mãe se move com o segredo em direção à morta. Os três, a mãe, o segredo e a morta, se abraçam com força. Também o representante do homem e da empresa se levantam e se abraçam com força. O homem se apoia de costas na empresa que o segura por trás. Então Helling diz ao homem: o que vemos aqui é que o segredo está presente e sua mãe vai até ele. Você pode agora ir para a empresa. Você sabe o que é o segredo? Helling pergunta para o homem. Imediatamente Helling diz: não precisa dizê-lo. Apenas quero saber se você sabe no íntimo. O homem diz: eu intuo algo. Então Helling: agora colocarei representantes dos funcionários. Helling escolhe 3 representantes e os coloca mais longe um do outro. O representante do homem se volta para eles e continua sendo segurado por trás pela empresa. O homem olha para o chão. Helling diz ao grupo: agora vemos o problema. O problema é quase sempre o mesmo. Alguém ficou excluído. Há alguém que não tem um lugar, seja ele quem for. Um representante dos 3 funcionários, uma mulher, vai para os que estão deitados no chão. Estende a mão para a mãe. Esta pega a sua mão e a puxa com ela para o chão. É incluída no abraço. Lá naquele abraço, né? O segredo, a mãe, a morta, uma funcionária, ela está ali abraçada. Outro representante dos funcionários se coloca na frente do representante do homem e cruza os braços nas costas, cruza para trás, nas costas. Helling a este representante: diga-lhe, por favor. O representante cala. Helling diz ao homem: não pode dizê-lo. Está zangado com você. Você se importa com os funcionários da sua empresa? Helling pergunta para o homem. O homem diz: sim, eu me preocupo muito. Depois de um tempo, Helling separa a empresa do representante do homem. Ela se coloca a seu lado. O terceiro funcionário se coloca à esquerda, do lado da empresa.
O representante do homem se apoia nela, hesita e não se atreve a olhar para os funcionários que tem na frente. Ele e a empresa olham para o chão. Helling diz ao homem: seu representante não tem força. A questão é: de onde pode receber a força? Quando Helling faz essa pergunta, o segundo representante dos funcionários se aproxima dando um passo. Helling escolhe um homem como representante do irmão do homem e o coloca a certa distância do representante do homem. O representante do homem começa a soluçar. Aquele tal irmão de 17 anos que morreu de acidente, né? Estende a mão direita a seu irmão. Este se aproxima dele lentamente e puxa a empresa para trás de si. Estende os braços em torno de seu irmão. Os três, o representante do homem, seu irmão e a empresa, se abraçam profundamente. O representante do irmão se ajoelha e puxa consigo o representante do homem e da empresa, e os funcionários estão juntos e olham para o empresário. O segundo funcionário coloca as mãos no bolso. A empresa puxa o representante do homem para afastá-lo do irmão que morreu. Helling escolhe 4 homens como representantes dos funcionários demitidos e os coloca um ao lado do outro, com o resto a certa distância. A empresa, o representante do homem e seu irmão olham imediatamente para os representantes dos demitidos. Helling diz ao homem: a empresa olha para os funcionários demitidos e todos olham para eles. Helling vai com o representante do homem e pede para ele dizer: diga para os demitidos, vou trazê-los de volta. O homem diz, soluçando: vou trazer vocês de volta. Helling diz: aí está o sucesso da empresa. Agora o seu representante tem força. Você deve ampliar novamente a empresa para 900 funcionários. Todos do grupo riem e aplaudem. Helling diz ao homem: como você se sente agora? O homem diz: me sinto muito feliz. Helling diz ao grupo: ok, foi isso então. Helling diz aos representantes: obrigados a todos vocês. Todos aplaudem. Helling diz ao homem: você ainda fica aqui mais um pouco. E aqui Helling diz: qual é a consequência para nós quando uma empresa floresce através do mais e não do menos? E aí o homem diz: uns anos atrás, quando tudo isso começou, percebi que, de repente, cada um se preocupava apenas consigo mesmo, que havia muito egoísmo na empresa. Então Helling diz: este é o efeito quando há demissões numa empresa.
Assim que funcionários são demitidos, o resto passa a trabalhar menos. Já não estão ligados à empresa. Vale a pena rever a ideia do que se ganha com demissões. Se o empresário disser aos funcionários: estou aqui para vocês. Quero que possam assegurar o sustento de suas vidas através da minha empresa. Para isso, preciso de sua colaboração. Ele vai obter essa colaboração imediatamente. O que ele obtém além disso? Vai receber ideias novas. As ideias provêm dos funcionários. Esta é a melhor globalização. Helling diz: ok, então, muito sucesso para você. Aplausos. E para concluir, Helling fala sobre o lucro. Ele diz: mediante este trabalho, ao confiarmos em algo que acontece como por si só, adquirimos compreensões importantes. Por exemplo, sobre o lucro. O que significa lucro numa empresa? Lucro significa mais vida. Não significa mais dinheiro. Lucro significa mais vida. Helling repete. Se uma empresa olha primeiro para seus funcionários e suas famílias, tornam-se uma comunidade de destino a serviço da vida. Isto mobiliza as forças decisivas. Não posso dizer mais sobre isso, pois sei pouco sobre outras diversas leis que têm um papel aqui. Qual empresário se preocupa com o bem-estar dos funcionários? Não. Quando o empresário se preocupa com o bem-estar dos funcionários, o que acontece com eles? Como este empresário é respeitado? Como ele é apoiado? E assim fechamos essa história. Espero que vocês tenham gostado. Vejo aqui que outras pessoas entraram enquanto eu estava na leitura. Sejam todos bem-vindos. Este é a primeira história do capítulo, onde Helling vai contar 9 histórias sobre o sucesso. Então essa foi a primeira. Amanhã ele vai contar outra história que é o sucesso através do serviço. E nessa história de amanhã, ele vai falar quando que a mãe é o sucesso. E amanhã também eu vou fazer um exercício com vocês. Amanhã tem um exercício. Beijo para vocês, uma boa segunda-feira. Compartilhe a live com outras pessoas. Eu espero que vocês estejam tirando proveito dessas histórias. Quem está chegando por agora para a leitura do livro Histórias de Sucesso nas Empresas e na Profissão, esta live de hoje é a live de número 12. E se você já está entendendo que você precisa fazer algo por você, no dia 30 de maio tem grupo de constelação aqui comigo, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Venha pra cá. Até amanhã.